Gente, tá tudo no muito programa. ruim no mundo, não tá? Você fala de economia, tamo morto. Você fala de política, porra, doentio. Piorou. Você fala de segurança, não há. Você fala de saúde, um lixo. Se a gente for tratar a editoria do esporte com raiva também, com Ferrou, ódio, ferrou. pô, a gente vai viver de quê? Qual que vai ser a Exato. alegria diária nossa? E é o que a gente tava falando, né? O momento que é pra dar relaxada, né? Com leveza, as Lógico. coisas, tudo. O futebol é sério, tá? Só pra deixar bem Sim. claro que Claro. tem muita gente talvez esteja assistindo e fala assim, pô, então vocês estão tratando... Não, futebol é sério. Você tem que ter muita responsabilidade pra dar uma informação, porque você mexe com a vida de Sim. várias Sim. pessoas, entendeu? Mas no contexto geral, o futebol é entretenimento, é alegria, é diversão, é tristeza, melancolia, provocação, zoação, tudo isso faz parte do contexto do futebol. Só que, infelizmente, em tudo isso, as pessoas estão potencializando um ódio instalado que ele não deveria existir e que passou a cada vez mais subir degraus ao longo dos últimos anos. Sim. E aproveitando o gancho do ódio, assim, inúmeros casos de racismo em jogos de Conmebol. Ontem no Morumbi, os torcedores do São Lourenço atacaram uma banana no menino de 12 anos, que Surreal. estava no anel inferior, assim. Novamente no jogo lá contra o Nils, a mesma coisa. Cara, a gente debateu isso no tem um programa nosso aqui que é Noite de Clássico, que a gente fala com torcedores e tal. Legal. E a gente, cara, os clubes precisam tomar, na minha opinião, os clubes precisam tomar uma decisão com a Conmebol, cara. Se acontecer, a gente vai se retirar da competição. Faz vocês a Libertadores, faz vocês a Sul-Americana e vamos ver o que vai acontecer. Porque é sempre com o clube brasileiro a mesma coisa, KP. É assim, chega a ser desgastante e ficar comentando, mas pra você, o que você acha que pode ser de possibilidade pros clubes mudarem essa situação? Porque não muda, todo ano só piora. Cara, eu vou falar uma coisa que nem eu acredito nisso que eu vou falar, tá? Que é a união dos clubes. Isso é uma utopia. Isso não vai acontecer. A gente vê pela liga aí, né? Não vai acontecer. Porque cada um, no final das contas, vai olhar pro seu próprio buraco. Sim. No final das contas, é sempre assim. Vou dar um exemplo. A MP 984, a lei do mandante. Pô, os clubes não. Jogadores fazendo protesto, sentando em campo, aquela história toda. Se você perguntar para 95% ou até mais dos jogadores por que eles estavam protestando, eles não vão saber falar. sabe. Eles não sabem. Não sabem. Só faz isso e tal, não sei o quê. Os clubes nessa MP 984 que estavam se unindo para poder debater, porra, meio que na calada da noite o presidente do Flamengo foi lá se encontrar em Brasília com o Bolsonaro para poder, quer dizer, tá aí sempre alguém querendo ver Tirar primeiro vantagem. o seu, tirar vantagem, é sempre assim. É sempre assim. Então eu não acredito nisso. Você falou uma coisa, Léo, que eu concordo 100%. Eu acho que o caso de racismo, ou os casos vários, e não só no nosso continente, mas principalmente no nosso continente, olha só o que vem acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha. Sim. Gente, é uma coisa absurda. E assim, eu sou muito fã do Vinícius, não só pela bola, mas pelo entendimento psicológico que esse cara tem que ter. Eu não teria E a força coragem. psicológica, porque não. A Total. coragem. Eu não teria o entendimento psicológico, a estrutura que esse moleque tem pra ouvir tudo que ele ouve, cara. E continuar realizando um baita trabalho. Porque a primeira coisa que eu vejo, o que eu ouço na arquibancada, eu já ia pistolar, já ia querer ser na porrada. Já ia ficar louco, indignado. E o cara, não, aqui ó, mental, focado, profissional, realizando o trampo dele. Os casos do campeonato da Sul-Americana da Libertadores que acontecem aqui há anos, há décadas, a Conmebol é totalmente conivente com o racismo. Que não adianta nada você ser hipócrita ao ponto de combater o racismo entrando com faixas no campo de jogo e você não tomar nenhuma atitude drástica. Pessoal, atenção, o Marcelo quebrou a perna de um atleta do Argentino Júnior. Foi uma fatalidade. Aconteceu. Isso pode acontecer no futebol, um esporte de contato. Poderia ser evitado? Poderia, mas todo mundo percebeu. Quem já chutou uma vez uma bola na Sabe vida... que foi sem querer. Sabe que foi sem querer. Tanto a reação na hora do cara de ficar desesperado, de chorar e de Sim. sentir o que o cara tava sentindo naquela hora. Não fisicamente, mas emocionalmente falando. Claro. Esse cara tomou 3 jogos de punição. 3 jogos. E aí a torcida Expulso dos e 3 clubes que jogos. faz isso, exatamente, 3 jogos de punição. Ele vai perder o jogo de quartas de final, ida e volta contra o Olímpia. Tá fora. Tá fora. Acaba recurso, tá fora. Hoje tá fora. Então, assim, enquanto os clubes não se unirem, e não se unirem no sentido assim, quando você vai disputar qualquer torneio, vem aqui um contrato e você tem que assinar. Os clubes assinam, porque eles precisam daquele dinheiro muitas vezes para poder sobreviver. Da exposição de mídia. Pô, você jogar uma Libertadores te dá dinheiro quando você passa de fase. É um dos campeonatos que mais pagam. no Direito nosso de continente. transmissão. Claro. Exposição, vender jogador, um monte de coisa. Sim. É uma grife você tentar contratar um jogador. Ó, qual que é o projeto? Opa, vamos jogar Libertadores ano que vem. Quando você não joga, é difícil mais você contratar, porque o cara tá interessado em jogar campeonato grande. Só que a única forma é simplesmente os clubes abrindo mão da competição.
E quando eu falo abrir mão da competição, não é não jogar. Aconteceu um caso de racismo, saia. Saia. Como aconteceu com os reservas do Palmeiras, jogando. Como aconteceu com torcedores do Corinthians, recentemente, no Peru. Pessoal, nós vimos torcedores peruanos no jogo contra o Universitário, no Monumental, com símbolo de nazista. Los nazis, os nazis. nazis. Da torcida, né? Onde que a gente vai parar? Então, assim, é uma utopia acreditar que os clubes um dia vão se unir em prol de alguma coisa. Duvido. Não acredito. É tipo a Liga Santo Tomé. Só acredito vendo, porque realmente não consigo ver. Então, eu acho que tem que partir algum dirigente culhudo mesmo, de quando acontecer esse caso de racismo, que não seja conivente, que simplesmente abra a mão da partida. Ah, mas vai tomar WO. Caguei. Caguei. Ah, mas espera aí, o que tá em contrato? Talvez, eu não sei, eu nunca li o contrato da Conmebol entregue para os clubes. Dificilmente algum jornalista vai ter acesso. Mas pode ser que tenha uma cláusula que, se isso acontecer, vou dar um exemplo, tá? Você fica 5 anos sem disputar Libertadores. Aí eu me coloco, às vezes, no lugar do dirigente também. Porque ele vai pensar na grana. Ah, mas espera aí, a grana tá acima dos valores morais, éticos, daquilo que você prega como instituição? Teoricamente era pra estar, né? Claro que sim, mas Era como que você verdade. coloca na balança e como que a conta fecha? Isso vai parar na justiça? Qual vai ser a repercussão negativa para a sua credibilidade como instituição? E é bizarro porque a mídia lá fora, passei uma semana na Argentina esse ano e tava rolando já Libertadores, inclusive teve um caso de racismo de um jogo do Corinthians, inclusive. E eles simplesmente ignoram o fato, eles não falam sobre o fato, não repercutem sobre o fato. Tô nem aí. E quando falam de... porque no Brasil isso não acontece, né? Porque no Brasil não existe como Querendo uma brigar situação... quem é mais racista. Quem é mais racista? E eu vou... Só um ponto importante... Aqui é um país racista Aqui também, é um mas país é um racista. racismo muitas vezes mais velado. Exato. Ainda tem o escancarado, é óbvio, Sim. mas eu não consigo ver, gente, me corrijam aqui, num estádio de futebol, torcedores brasileiros Não. imitando macaco para E adversários. quando aconteceu... Não lembro qual foi a última vez. Caso Aranha, foi a última vez. E o que Da aconteceu com o Patrícia. Grêmio? Eliminado. Mas Eliminado da também foi o competição. único, né? Mas foi o único. O Grêmio foi o único time brasileiro eliminado numa competição por causa de racismo. Mas depois aconteceu de novo? Posso estar enganado. Não aconteceu. Claro Em que jogos, aconteceu. em jogos da Copa do Brasil? Vou dar um exemplo. Dirigente do Brusque, lembra? Putz, Que é aconteceu, verdade. Teve isso aí Teve também. dirigente do Aí, Brusque. não foi bem assim, assado. De repente, foram lá e de fato aconteceu. E ninguém é punido. Dá uma Tá tudo multinha. certo. E olhe lá, hein? E olha lá, é a multa para inglês ver, que muita gente não fica sabendo. É complicado. Não existe uma padronização também de como punir, né? Ainda fica muito vai ver essa situação, vai ver como que foi essa, né? Analisando Ô, demais, Mari, né? isso que você falou, eu acho que é fundamental, porque assim, eu mudei a minha opinião ao longo dos últimos anos, porque eu vou falar bem a verdade pra vocês. No mundo ideal, o que é o correto? Você tá no estádio de futebol, tá? Tô no estádio de futebol ali, não sei o quê. Aí eu olho pra um cara e falo assim, aê, o macaco, seu preto, safado. Eu, pessoa física, preciso ser punido. Eu tenho que ser punido. Tem que me achar Tá na nas lei. câmeras e tal, e que me punam. Sim. Entendeu? Só que o que acontece? Infelizmente, quem tem que punir, não pune. Ou porque a justiça é falha, ou porque a Secretaria de Segurança Pública não consegue agir, ou porque as câmeras de segurança não funcionam de um estádio porque não tem estrutura às vezes. Então, eu era favorável a nunca punir o clube. Porque muitas vezes vocês vão entender. Eu sou, vamos supor, palmeirense. Aí eu ponho uma camisa do Corinthians, eu vou no estádio e aí eu pratico um ato racista. Aí o que que acontecer? Eu não vou ser punido, mas o clube, meu rival, vai ser punido. Então tem muito doente, gente, que pensa assim, tô Sim. falando Sim, sério, sim, tem mas muito sim. doente que pensa assim. Sim. Sabe que não vai ser punido, vai fazer uma bobagem pra poder atrapalhar o seu rival. Então eu sempre fui favorável a você punir a pessoa física. Você faz uma bobagem na rua, quem vai ser punido vai ser você. Você faz uma bobagem no estádio, vão te achar, seja com a biometria ou com qualquer coisa, e você vai ser o punido. Só que, infelizmente, a quantidade de gente que faz bobagem no estádio de futebol, ou com atos racistas, ou com vandalismo, com qualquer coisa, você não vai conseguir prender todo mundo, aquelas 10 mil pessoas, aquelas 5 mil pessoas. Pô, o estádio do Real Madrid, quando... Foi aquele setor inteiro, cara. O setor inteiro chamou o cara de macaco. Era raro você ver lá um cara quietinho no celular. Tava todo mundo xingando o cara de preto, macaco safado, sujo. Então, como é que você vai prender todo aquele bloco de gente? Não dá. Então que puna o clube de uma vez por todas. Quando começaram a tocar chinelo e copo, lembra? Naquela época, no estádio de futebol, que Sim. tacavam as coisas, os torcedores identificavam
Porque Quem sabiam era? que o clube ia ser punido. Então os torcedores muitas vezes batiam no cara que tacava o copo. Infelizmente, cara, não é o ideal, não é o correto nunca você partir para uma agressão, é óbvio. Mas os torcedores estavam fazendo o trabalho da polícia. Ó, foi esse cara aqui, leva ele embora, para que o clube não fosse punido. Sim. Só que, infelizmente, a quantidade de vagabundo é tão grande que ninguém vai ficar apontando o dedo. É um bloco inteiro. Então que, infelizmente, puna o clube para ver se uma vez por todas acaba com essa várzea. É muito difícil, assim, a gente chegar num consenso em relação a isso. Ah, é. Mas, cara, principalmente perda de ponto, perda de mando, perca de torcida dentro de jogo. Sim. Até realmente os caras falarem, cara, eu sou um arrombado, mas vou deixar de ser porque o meu clube é mais importante. Sei lá, o cara que faz isso, ele não vai mudar. Não. Ele só vai mudar se ele pegar, talvez pegar uma cana, se sentir no bolso. Mas pelo menos pra dentro do futebol isso não pode acontecer, cara. Não, É inadmissível. Eu concordo. E o que eu vi ontem, Capê, assim, o menino chorando é de uma coisa assim, nojenta. Complicado. É um assunto que a gente poderia ficar 3 É. horas debatendo Só aqui. fazer um episódio especial E- sobre isso. E sabe que eu né? fico bem E- triste também, só pra colocar um ponto final em relação a essa discussão, pelo menos da minha parte, é o Claro, seguinte, cara. Você conversa com vários jornalistas, com vários torcedores, de pessoas de bem. E as pessoas têm solução. A solução tá aí, cara. É isso que é o mais frustrante. Só que os engravatados da Comebol, eles fecham os olhos pra isso. Gente, é muito simples. Coloca aí no contrato, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, não vai ter votação nenhuma. Chega de caso de racismo porque arranha a nossa credibilidade como instituição e o nosso torneio, tá? Que dá direito a uma vaga no Mundial de Clubes. Vamos colocar mais uma cláusula aqui nos contratos que, em caso de racismo praticado por determinada quantidade, vou dar um exemplo aqui que não seja uma ou outra pessoa, mas assim, numa quantidade exorbitante como vem sendo, o clube ele vai, sei lá, cara, portões fechados até o final. Vou dar um exemplo, se for recorrente, vai no ano seguinte a mesma coisa, aí a exclusão do torneio. E aí você vai pegando até uma hora que você vai, infelizmente, não é nem educar, é adestrar o torcedor. Exato. O torcedor não, né? O cidadão que deveria ser de bem é um idiota, um vagabundo, pra não falar outra coisa. Exatamente. Quem não tá vendo só com intenção errada, né? Porra, tá louco.